Olá, sejam todos bem-vindos nesse webinário. Estamos aqui comemorando também o Dia Mundial da Preservação Digital e nós, aqui, da linha de pesquisa de preservação da memória indígena, uma linha de pesquisa da Rede Dríade, juntamente com os pesquisadores da Rede Cariniana, estamos aqui para esse webinário. Bem, presente aqui estamos Khadija, professora Silvana Vidotti, da Unesp, a pesquisadora doutora Emanuele Torino, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e nós vamos trazer aqui para vocês uma temática que nós estamos desenvolvendo projetos, e dentro dessa temática a gente vai trazer também o que vem sendo desenvolvido para que vocês. Bom, na verdade, vem conosco, vem conosco. Então vamos lá. Vou pedir licença aqui para fazer a apresentação. Um momentinho só. Vamos lá, compartilhar, apresentação de slides. Perfeitamente. Nós temos aqui o webinário sobre preservação de dados indígenas. Bem, eu me chamo Khadija Valéria, eu sou pesquisadora no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, aqui da Universidade de Brasília, com a linha de pesquisa no patrimônio cultural, especificamente no patrimônio linguístico dessa diversidade brasileira. Bem, vamos lá. Inicialmente, esse webinário, ele tem como escopo a observação sobre a crescente coleta, armazenamento, gestão e disponibilização de dados de pesquisa e objetos digitais que necessitam se atentar aos aspectos relacionados a seu processo, o processamento, né, o tratamento, dentre os quais se destacam os aspectos éticos e técnicos. Nesse contexto, é interessante, na verdade, né, é relevante atentar-se para a análise dos riscos envolvidos, tanto no que se refere à ausência no tratamento, até no tratamento inadequado, né, que pode levar à vulnerabilidade dos envolvidos, dos objetos digitais envolvidos, dos atores envolvidos, dos agentes informacionais, agentes e agências envolvidos, e a perda de conteúdos relevantes. Então, esse webinário, ele busca discutir o tratamento de dados e objetos digitais relacionados aos povos indígenas brasileiros e o tratamento considerando os princípios FAIR e CARE, bem como, né, a relevância desses princípios à preservação digital. Então, como objetivo, apresentaremos os princípios orientadores CARE e FAIR, no sentido de elaborar um modelo, é o que nós estamos aí pesquisando, projetando, desenvolvendo, um modelo para a preservação de repositórios de dados indígenas, ou seja, os riscos em repositórios de dados indígenas, de que maneira a gente vai trabalhar, né, para mitigar essas questões. Bem, como introdução, a pesquisa e o tratamento de objetos digitais de povos indígenas são, claro, questões de relevância, né? Requerem abordagem ética, respeitosa e culturalmente apropriada. A gente está falando aqui de um projeto que ele visa identificar formas, então, de coleta, tratamento, armazenamento, disponibilização e preservação de objetos digitais relacionados aos povos indígenas, bem como os seus ambientes de armazenamento. Então, o contexto sobre os dados de pesquisa de povos indígenas, nós temos dentro desse grupo, na verdade, dentro dessa linha de pesquisa, pesquisadores dedicados à discussão da aplicação desses princípios ao contexto dos dados de pesquisa de povos indígenas brasileiros. Bem, introdução. Então, buscamos desenvolver uma pesquisa, na verdade, nós iniciamos em 2022, na formação de um grupo de pesquisadores que se agregam por essa temática. Primeiro, a preservação digital, no contexto de dados, de objetos digitais, da cultura, da memória indígena, certo? Então, com vistas ao quê? Primeiro, mapeamento de ações de preservação de dados de pesquisa e objetos digitais relacionados a essa cultura. Então, iniciamos com uma discussão sobre a importância da preservação desses dados e sua relevância para a cultura, a valorização da cultura indígena.
O desenvolvimento dessa pesquisa, iniciou com abrangência nacional, ela já está numa fase internacional. Essas ações que nós estamos mapeando visam a preservação digital de dados de pesquisa e de objetos digitais. Então, o objetivo aqui do nosso encontro é discutir, trazer à tona a importância da preservação desses dados ou desse estágio de tratamento de dados e a valorização dessa cultura. Então, quem são esses povos indígenas? Por favor, professora Silvana e Manu, se não foi projetado um outro, na verdade, uma outra aba, vocês me falam, continua na apresentação ou está projetando algumas imagens relacionadas aos povos indígenas brasileiros? A apresentação. Ah, tá, a apresentação? Então, eu não vou conseguir, eu peço desculpa. Quem são os povos indígenas brasileiros? Bem, gente, de acordo com a nossa diversidade, em pleno, né, século XXI, nós temos uma imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país. Então, estima-se, né, que antes, ali, na época da chegada dos europeus, fosse mais de 1.000 povos, somando entre 2 a 4 milhões de pessoas. Então, atualmente, nós temos um censo, o relato do censo, mais de 270 línguas sendo faladas, entre outros, nós temos grandes, digamos assim, termômetros dessa população, vindo de 10 em 10 anos, que é por meio do censo do IBGE. Então, sobretudo, essa diversidade, ela está para o mundo, são os povos originários, e o destaque para essa representação cultural está relacionada às línguas, às tradições e os conhecimentos ancestrais. Então, os povos indígenas somam, deixa eu pegar dados atuais, segundo anteriormente, que são 2 marcos, né? O censo de IBGE trouxe aí um quantitativo de 896.917 pessoas, destes 324.834 vivem em cidades e 572 em áreas rurais, o que corresponde, né, aproximadamente a 0,47% da população total do país. Então, a maior parte dessa população, há praticamente 15 anos atrás, distribuíam-se, né, em comunidades situadas no interior de mais de 700 terras indígenas, desde o norte ao sul do território nacional. Sobretudo, agora, atualmente, nós temos que 1.693.535 pessoas se declaram indígenas no Brasil. Então, o censo trouxe o seguinte status: 0,83% da população residente do país está distribuído por mais de 4.832 municípios. Esses dados revelam, né? Desculpa, eu esqueci de tirar a data ali, mas exatamente dentro da Agência do Brasil, esses dados revelam que há importância dentro do destaque de vários aspectos que representam várias áreas de conhecimento dentro do universo da pesquisa. Então, esses dados revelam não só os dados indígenas, quanto a necessidade de explorar, por meio de coleta, preservação, utilização de dados específicos sobre esses povos, diretrizes e princípios para a preservação digital a longo prazo, ou seja, nós estamos falando aqui de uma cultura digital. Então, dentro dessa importância, destacamos também o reconhecimento de que os dados indígenas são uma ferramenta poderosa para promover, essencialmente, os direitos indígenas e, principalmente, fundamentalmente, a inclusão social. Então, como estão esses repositórios institucionais? Como se dá os sistemas de recuperação da informação? De que maneira as comunidades indígenas têm acesso à sua produção? Porque nós temos, sim, leis e diretrizes de inclusão dessa sociedade, dessa comunidade indígena dentro das nossas comunidades universitárias. Então, como se dá, como se busca, como se acessa e como recupera esses dados?
Então, os dados estão presentes relacionados aos dados demográficos, que destacam aí a população em diferentes regiões e países, entre outros aspectos, a necessidade de tomada de decisões quanto às políticas públicas, desenvolvimento de políticas públicas inclusivas. Recentemente vimos aí o marco temporal, né, sendo discutido na Câmara através de legislações, Casa, Senado. As terras indígenas, o direito ao território, né? A questão do marco temporal, ele vem, sobretudo, dentro desse aspecto. Então, as importâncias das terras indígenas como base para a preservação da cultura e do modo de vida dos povos originários. Então, a necessidade desses dados sobre a demarcação e titulação das terras indígenas, bem como os impactos de invasão e desmatamento. Por outros aspectos, informações para a educação, né? O direito à cultura indígena, os livros paradidáticos, a forma de dar continuidade a uma cultura indígena com a sua língua, entre outros aspectos. Então, a importância dos dados, a educação indígena em si, né? Incluindo taxas de alfabetização, acesso à educação formal e valorização dos saberes tradicionais. Outra vertente, a necessidade de promover a educação intercultural e bilíngue para a preservação das línguas indígenas e fortalecimento da cultura, da identidade cultural. Nós temos uma política pública desde 2010 dentro do nosso país que se chama o Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Então, por meio desse inventário, a proposta é você ter cada vez mais, né, a conquista de ter dentro dos nossos espaços, dentro das nossas cidades, dentro dos nossos municípios, o direito também da língua indígena como a sua forma de se comunicar e como a sua forma de interagir na sociedade. A saúde, a questão da saúde, se nós fizermos agora uma busca sobre fontes de informação indígena, de imediato a saúde ela vem à tona, né? A questão da saúde sobre os indicadores de saúde específicos dos povos indígenas, como taxa de mortalidade infantil, incidência de doenças, acesso e serviços da saúde, entre outros aspectos, a importância de políticas de saúde culturalmente sensíveis e a valorização da medicina tradicional indígena. Bem, desafios. Desafios na coleta e no uso dos dados indígenas. Então, quais são essas barreiras enfrentadas na coleta dos dados indígenas? Como a falta de representatividade, desconfiança e dificuldades logísticas? Como se dá o acesso às terras indígenas, onde nós temos também algumas especificidades que são as pessoas, as comunidades que estão isoladas? Como a gente trabalha esses desafios? Então, a importância de abordagens participativas, o respeito à autonomia dos povos indígenas e o consentimento livre, prévio, informado para a coleta dos dados ou de dados indígenas. Bem, essa visão geral eu trago aqui para vocês, porque de uma forma, como estamos constituídos ou juntos pela preservação digital, essa temática da cultura, da herança indígena relacionada à preservação, relacionada ao acesso, relacionada ao direito à informação. Então, a gente tem aqui dentro, recentemente tivemos um evento dentro da rede cariniana, que foi o Simpred, e nós temos a nossa primeira publicação do que seria a ideia desse grupo, a ideia dessa linha de pesquisa voltada à preservação da memória indígena. Então, eu, nesse momento, vou direcionar a professora Silvana a questão de trabalhar um pouquinho de que maneira, sobre que aspecto dos dados, essa interface junto à preservação digital, nós podemos tratar, né? Trabalhar com esses dados. Então, paro aqui nesse momento, desejando a todos, paro não, né? Eu fico aqui em stand-by com vocês, mas desejo a todos, primeiro agradeço a presença, a participação, desejo a todos vocês um feliz Dia Mundial da Preservação Digital, agradecemos a atenção, professora Silvana, agora é com você. Muito obrigada, Khadija. É um prazer estar aqui com você, com a Emanuele, falando sobre dados indígenas, sobre preservação, princípios éticos, né, nesse processo
que envolve a coleta, o armazenamento, o tratamento, disseminação, uso e reuso de dados que estão relacionados aos povos indígenas e à preservação, né, da memória indígena. Também é muito bom estar com vocês aqui nesse canal, né, comemorando aí o Dia Internacional da Preservação Digital, e a minha fala, então, vai no sentido de trazer, né, os princípios CARE para governança, né, de dados indígenas. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela. Ok, está sendo compartilhado, muito bom. Então, vamos lá. Bom, eu sou a Silvana Gregório Vidotti, eu sou professora da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, sou docente, né, do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, e tenho trabalhado aqui na Rede Cariniana, na linha de pesquisa e no projeto ligado a dados indígenas, né? Uma dos focos de atuação que eu tenho, né, científica, é a parte de arquitetura da informação aí de diferentes ambientes e também a arquitetura de dados. Bom, quando é que começa a ideia, né, de se ter princípios éticos para trabalhar dados de povos indígenas? Então, nós vamos, assim, voltar um pouquinho no tempo. Em 2007, a Organização das Nações Unidas desenvolveu a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, como forma de estabelecer um padrão mínimo para proteger os direitos dos povos indígenas. Então, nós passamos, né, a ter essa declaração, e a partir daí, né, enfocando o artigo 31, nós vamos ver que os povos indígenas têm o direito de manter, controlar e proteger, também desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais, suas expressões culturais tradicionais e as manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, a semente, os medicamentos, o conhecimento da propriedade da fauna e da flora, as tradições orais, as literaturas, os desenhos, os esportes, os jogos tradicionais e as artes visuais e interpretativas. Então, a partir, né, desse artigo, mais especificamente, é claro que toda declaração vai trazer aí, né, os direitos dos povos indígenas, mas, em especial, esse artigo ele vai falar da propriedade intelectual e da soberania e governança dos povos indígenas em função de seus dados. Tá? Então, os princípios CARE são princípios éticos aí para coleta, né, para produção de dados. Eles foram inicialmente discutidos, primeiro, princípios, né, inicialmente discutidos no workshop sobre a soberania de dados indígenas, que foi realizado em 2018. Então, praticamente 10 anos depois da declaração dos direitos dos povos indígenas. O evento ele foi liderado por indígenas, reuniu pesquisadores e profissionais indígenas para elaborar os princípios para a governança de dados indígenas em apoio à inovação, à própria governança e à autodeterminação entre povos, nações e comunidades indígenas. Os princípios CARE, então, eles aparecem em 2019 e eles são projetados para orientar a inclusão dos povos indígenas na governança de seus dados, dos dados relacionados às comunidades, às nações indígenas, no ecossistema de dados, visando aspectos éticos e a soberania dos dados indígenas. Então, o que significa CARE? CARE é um acrônimo para benefício coletivo, autoridade para controlar, responsabilidade e ética. E é sobre o CARE que nós vamos, então, né, conversar com vocês. Bom, primeiro,
O que significa dados indígenas? Então, aqui nós vamos ter uma definição para dados indígenas que, de modo geral, são dados, informações e conhecimentos que estão em diversos formatos, que impactam os povos, as nações e as comunidades indígenas nos níveis coletivo e individual. Esses dados, né, de povos indígenas, eles vão compreender informações e conhecimentos sobre, por exemplo, meio ambiente, terras, céus, recursos humanos e não humanos com os quais eles se relacionam. Informações sobre os povos indígenas, como informações administrativas, censitárias, de saúde, sociais, comerciais, corporativas. E informações e conhecimentos sobre os povos indígenas como coletivos, incluindo informações tradicionais e culturais, histórias orais, conhecimentos ancestrais e de clãs, sítios, histórias e pertences. Então, entendendo, né, essa completude do que seriam os dados indígenas, a soberania de dados indígenas refere-se ao locus adequado de autoridade sobre a gestão de dados dos povos indígenas, seus territórios e o modo de vida. Nesse contexto, então, aparecem, né, os princípios QUER para a governança de dados indígenas, e os princípios QUER, como eu comentei, ele inicia com o benefício coletivo, autoridade para controlar, responsabilidade e ética. E dentro de cada um desses princípios, nós vamos ter elementos que são trabalhados, ou subprincípios que são trabalhados para atender, né, ao princípio principal. E aí agora eu vou detalhar um pouquinho para vocês como é cada um, né, desses elementos. Na parte de benefício coletivo, nós vamos ter 3 elementos, né, para o desenvolvimento inclusivo e inovação, para benefício coletivo, para melhorar a governança e envolvimento do cidadão, e para resultados equitativos. E aí, o que nós temos como principal é que os ecossistemas de dados, eles devem ser projetados e funcionar de forma a permitir que os povos indígenas se beneficiem dos seus próprios dados. No coletivo, né, benefício coletivo C1, que seria para desenvolvimento inclusivo e inovação, o que nós temos como elementos, né? O que chama a atenção é que os governos e as instituições devem apoiar o uso e o reuso de dados pelos povos indígenas e comunidades com vistas à inovação, geração de valor e desenvolvimento local. No C2, para melhorar a governança e o envolvimento do cidadão, os dados vão possibilitar o envolvimento entre governos, instituições e cidadãos, proporcionam transparência e auxiliam no planejamento, na avaliação e tomada de decisões, além de oferecer informações de interesse dos povos indígenas. Então, esse princípio, subprincípio, ele vem para melhorar a governança e o envolvimento do cidadão. E o terceiro, né, no benefício coletivo, seria para resultados equitativos. Os dados indígenas, eles estão relacionados aos seus valores e podem se estender à sociedade, de forma que todos os dados gerados devem beneficiar os povos indígenas de forma justa. Para o princípio A, que seria autoridade para controlar. O que nós temos aí, né, na essência? É que os direitos e interesses dos povos indígenas nos dados indígenas devem ser reconhecidos e sua autoridade para controlar esses dados deve ser autorizada. A governança de dados indígenas permite que os povos indígenas e os órgãos governamentais determinem como os povos indígenas, bem como terras indígenas, territórios, recursos, conhecimento e indicadores geográficos sejam representados e identificados nos dados. Então, como subelemento ou subprincípio, nós temos o reconhecimento de direitos e interesses. Então, os povos indígenas devem ter reconhecido os direitos e interesses nos seus dados e conhecimento, o que se faz por meio de consentimento livre, prévio e manifesto na coleta,
incluindo, não só na coleta, mas incluindo usos, política de dados e protocolos utilizados na coleta. Então, aqui nós passamos a ter também selos que vão representar ou identificar como foi feito o consentimento, né, como foi feita a coleta, como aqueles dados, né, podem ser utilizados pela sociedade de um modo geral ou pelas comunidades indígenas específicas. Dados para governança. Os povos indígenas devem exercer a governança sobre seus dados, os princípios que levou ao desenvolvimento, né, do CARE, que devem estar a eles disponíveis e acessíveis. E, por último, a governança de dados. Os povos devem desenvolver protocolos de governança e acesso aos seus dados, sobretudo aqueles concernentes aos conhecimentos indígenas. Nós vamos ver mais na frente, e eu vou deixar para vocês, né, alguns exemplos de alguns países em que esses protocolos de governança eles são desenvolvidos pela sociedade civil em conjunto, né, e com as comunidades indígenas, com os representantes dos povos indígenas. Aí nós vamos ter, no CARE, o R, que está relacionado à responsabilidade. A responsabilidade aqueles que trabalham, né, nós, pesquisadores, a comunidade que trabalha com dados indígenas, tem a responsabilidade de compartilhar como esses dados são usados para apoiar a autodeterminação e o benefício coletivo. A responsabilidade requer evidências significativas e abertamente disponíveis desses esforços e benefícios para os povos indígenas. Neste princípio, nós vamos ter a responsabilidade para relacionamentos positivos, o uso dos dados indígenas é possível quando pautado em relacionamento de respeito, reciprocidade e confiança, de forma que o pesquisador seja o responsável por assegurar que os dados coletados, suas interpretações e uso garantam e respeitem a dignidade dos povos indígenas. Responsabilidade para expandir a competência e a capacidade. O uso de dados indígenas requer responsabilidade recíproca na competência em dados junto aos povos indígenas e o desenvolvimento de infraestruturas digitais que possibilitem a coleta, a gestão, a segurança e a governança dos dados. E a responsabilidade para línguas e visões de mundos indígenas. Esses recursos devem gerar dados baseados em linguagens, experiências, valores, princípios e visão de mundo dos povos indígenas. E, por último, nós temos o elemento, né, o princípio da ética, no qual os direitos e o bem-estar dos povos indígenas devem ser a maior preocupação em todos os estágios do ciclo de vida dos dados e em todo o ecossistema de dados. Como elemento 1 da ética, seria para minimizar danos e maximizar benefícios. Neste caso, nós vamos minimizar danos que podem ser oriundos de estigmas ou déficits relacionados aos povos indígenas, pautando a coleta, o tratamento, o uso em preceitos éticos alinhados às estruturas éticas indígenas e com os direitos estabelecidos por meio da Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas. Por justiça, ética por justiça, utilizar processos éticos de forma a tratar os desequilíbrios de poder e recursos, bem como a forma com que afetam os direitos indígenas e humanos. E ética para uso futuro. A governança de dados deve considerar o potencial uso futuro baseado em bases éticas, valores e princípios dos povos indígenas e ainda expressar nos metadados, na representação, a proveniência, o propósito, os direitos de uso, incluindo as limitações, as obrigações no uso e o consentimento. Aqui vocês vão perceber, né, falei de trazer alguns
ambientes, né, informacionais digitais, são de comunidades que trabalham, né, com povos originários, povos indígenas, na governança desses dados, dos dados indígenas. Então, nós vamos ter aí um ambiente muito vasto, né, de publicações, protocolos relacionados a povos indígenas na Universidade do Arizona. Aqui nós vamos ter, né, um centro de governança no Canadá, também com muitas informações sobre como é que o Canadá tem tratado, né, os dados, tem preservado os objetos, né, dos povos indígenas. Aqui nós vamos ter, na Nova Zelândia, também uma comunidade que, em parceria, né, sempre em parceria com povos indígenas, na liderança de povos indígenas, acabam trazendo atividades, pesquisas, protocolos, formas de representação, coleta de dados para tratar os dados indígenas. E aqui nós vamos ter, né, o RDA trazendo também uma comunidade que estuda a parte de governança, né, de dados indígenas, uma governança internacional. Então, são iniciativas, são alguns exemplos de iniciativa, nós temos outros exemplos, mas eu escolhi alguns, né, para trazer aqui para vocês. E aí, né, já caminhando, né, para o final aqui da minha apresentação, eu gostaria de estar reforçando que os princípios CARE para a governança de dados indígenas, eles visam capacitar os povos indígenas, mudando o foco da governança de dados de consulta para relações baseadas em valores, que promovem a participação indígena equitativa em processo de reutilização de dados, o que resulta em resultados mais equitativos, bem como preserva relacionamentos construídos na confiança e no respeito. Tá? A discussão acerca da governança de dados indígenas se mostra relevante e necessária no contexto nacional. O Brasil, como país signatário da Declaração Universal dos Direitos Indígenas e detentor de uma grande quantidade de povos originários, deve se comprometer a adentrar nessa discussão para que a soberania e a governança de dados dessa população possam estar em pauta, no contexto não somente das pesquisas científicas, mas também nas políticas públicas. Aqui eu deixo, né, as referências que basearam essa apresentação e agradeço, né, a todos por estar aqui com a gente, conversando sobre dados de povos indígenas. Muito obrigada, e agora eu retorno a palavra a Cadiz. Muito obrigada, professora Silvana. Cada vez que a gente lhe escuta, mais a gente aprende. Obrigada por esse panorama mundial, né? Uma visão geral, a governança, né? Esse termo que nos é tão caro, né? Quando a gente pensa na governança arquivística, na governança dos profissionais atuantes na informação. Então, muito obrigada. Agora, Manu, é com você. Nós vamos falar agora de um outro universozinho de tratamento, mas que dialoga muito com os princípios trazidos pela professora, apresentados e muito bem apresentados pela professora Silvana. Manu, muito obrigada, professora Silvana. Vamos continuar, gente. Continue conosco, tem muito mais. Muito obrigada, Khadija. Muito obrigada, professora Silvana. Sempre uma aula, né? Compartilhar com vocês esses momentos que a gente tem tido na linha de pesquisa, né? E nas preocupações que a gente também dialoga quando tratamos dos povos indígenas, quando tratamos dos dados desses povos, né? E de toda a cultura material e imaterial, né, que a gente tem condição de alguma forma de abordar e de tratar, considerando aí os preceitos da ciência da informação, a preservação digital, né? E aqui hoje o que a gente está tratando especificamente são as questões éticas, né, e as questões técnicas relacionadas ao tratamento de dados, né? A professora Silvana tratou, então, dos princípios CARE, que são os princípios éticos para o tratamento, né, de dados de povos indígenas.
e que são princípios relativamente novos, e que precisam ser considerados por todos os pesquisadores que se relacionam com essa comunidade, né, a comunidade dos povos indígenas, e que são princípios que foram tidos de maneira complementar aos princípios que eu vou abordar agora, que são os princípios FAIR. Né? Então, eu vou compartilhar também uma apresentação para que a gente, então, entenda como essas duas coisas dialogam. Né? Então, já falamos um pouco da questão da comunidade indígena brasileira, né, com a Khadija. A professora Silvana depois trouxe a questão do tratamento ético dos dados desses povos, né, dos povos indígenas, por meio dos princípios CARE. E agora a gente vai falar um pouco dos princípios técnicos que são aplicados ao tratamento de dados, especificamente nessa apresentação, os princípios FAIR. Então, os princípios FAIR, eles são princípios já um pouco mais antigos na comunidade científica, e eles tiveram o seu estabelecimento devido à ampla, né, e rápida disseminação de dados e informações no contexto da web, trazida, inclusive, pelo advento dos movimentos como acesso aberto e ciência aberta. Né? Então, essa questão, né, que é um pano de fundo para os princípios FAIR, elas fizeram com que a capacidade de processamento de máquinas, né, pudesse ser tomada em consideração para que as pessoas, para que os humanos que têm necessidade de acesso, uso e reuso de dados, pudessem, então, de forma facilitada, né, ter acesso a esses dados que lhes seriam necessários. E, então, os princípios FAIR foram pensados também em benefício humano, mas com uma abordagem mais voltada para a capacidade de interação, de interoperabilidade entre máquinas, pensando em beneficiar os humanos. Ao passo que os princípios CARE, anteriormente abordados pela professora Silvana, eles são princípios norteados por pessoas. Né? Então, o centro da discussão dos princípios CARE está nas pessoas. E isso complementa os princípios FAIR, que já existiam quando os princípios CARE foram definidos, né, e que trabalhavam de outra maneira, pensando que os dados deveriam ter, então, uma capacidade de processamento grande para que eles tivessem um potencial reuso favorecido para os humanos. E é disso que a gente vai falar um pouco agora. Então, o que nós consideramos aspectos técnicos relacionados aos dados? São aqueles aspectos que favorecem a localização, a coleta, o processamento, o uso e o reuso de dados por humanos e máquinas, otimizando as atividades que passam a ser realizadas de forma rápida e eficiente, reduzindo as barreiras existentes. Então, nesse processo, desenvolvedores, fornecedores ou consumidores de dados estão envolvidos para que a capacidade das máquinas seja aproveitada em benefício humano. Então, assim é que nós temos entendido os aspectos técnicos relacionados aos dados. E aqui a gente vai tratar dos princípios FAIR, que são princípios já amplamente conhecidos pela comunidade e que a gente também entende de grande relevância e aplicação em conjunto com o CARE na questão do tratamento dos dados de povos indígenas. Então, o FAIR também é um acrônimo em inglês, que nos traz, então, a ideia de que os dados, né, uma vez coletados, né, e adequadamente tratados, eles precisam ter capacidade de ser localizados, acessados, interoperados e reutilizados por máquinas. Né? Então, a ideia do FAIR, a ideia por trás desses princípios técnicos, seria que, uma vez feita a coleta, o tratamento e a disponibilização dos dados, né, em um ambiente digital, né, aí a gente já poderia trazer aqui no contexto da preservação digital, preferencialmente disponibilizados em um repositório digital confiável, né, que tivesse aí os preceitos já da preservação digital, e que esses dados, né, adequadamente tratados, tivessem, então, essa capacidade favorecida pelas máquinas. Então, o FAIR, por meio da definição de um amplo apoio de um conjunto mínimo de princípios e práticas orientadores que foram acordados pela comunidade, estabelece que provedores de dados e os consumidores de dados, sejam eles máquinas ou humanos, deveriam ter a condição de localizar, acessar, interoperar e reutilizar
os dados com a devida citação, né, de maneira a dar, então, vazão intensiva ao reuso desses dados. Esses princípios, então, eles vão permitir comportamentos integrativos e exploratórios, e eles vão suportar escolhas e implementações de tecnologia, né, que vão trabalhar no fornecimento, consumo e visualização de dados na internet. Então, o que a gente vê aqui é o favorecimento da localização, da coleta, do fornecimento, do consumo de dados. Considerando aqui no contexto dos povos indígenas e também no contexto das pesquisas com seres humanos e com outras comunidades minoritárias, a necessidade de que a gente faça, antes disso, um tratamento ético dos dados, para que, uma vez adequadamente tratados pelos princípios éticos, eles possam, aqui no processamento técnico, né, ter a sua capacidade de reuso aprimorada. E então, os princípios FAIR, eles se subdividem em facetas que são norteadas pelos princípios, né? Então, dos 4 princípios, a gente tem um conjunto de facetas. O primeiro princípio, né, localizável, ele estabelece que, para que os dados sejam reutilizados, é necessário que o indivíduo, né, interessado consiga localizar os dados, né? Então, é por isso que os dados e os metadados que representam esses dados precisam ter uma capacidade facilitada de localização e de legibilidade tanto por humanos quanto por aplicações computacionais. Para isso, é muito importante que se faça a representação exaustiva desses dados, a adoção de identificadores persistentes e a disponibilização em infraestruturas indexadas. Reforçamos aqui, né, a priorização no contexto da preservação digital por repositórios digitais confiáveis, né? Então, infraestruturas que tenham essa capacidade de indexação para favorecer a localização por máquinas, né, e em consequência por humanos, mas que também tenha a capacidade de preservação atendida, né? Então, dentro do princípio localizável, a gente tem como facetas a necessidade de que os dados sejam, então, representados por metadados, né, e que esses metadados tenham identificadores globais únicos e persistentes, né, que são os identificadores. Os dados devem utilizar metadados ricos para sua descrição. Os metadados devem incluir clara e explicitamente os identificadores dos dados que eles descrevem, e os metadados devem ser registrados ou indexados em mecanismos de busca. Então, quando a gente trata disso, a gente está falando tanto dessa capacidade de localização no contexto dos dados que representam o objeto digital, quanto no contexto dos dados que estão intrínsecos ao próprio objeto digital. E se a gente olha para a faceta 4, a gente também está falando da capacidade de localização do próprio ambiente no qual o objeto digital está disponibilizado. Então, aqui a gente tem a grande questão da localização atrelada à capacidade de localização do ambiente, do conjunto de metadados, que quanto mais exaustivo, mais ponto de acesso ao objeto vai permitir, e a necessidade de identificadores globais únicos e persistentes que vão inviabilizar a questão de falhas na localização, né, em usos futuros daquele material. Então, aqui a gente está tratando especificamente, né, ou em grande contexto, né, das infraestruturas e dos metadados. Quando a gente vai para a segunda faceta, que é a faceta acessível, né? Então, a gente tem que é imprescindível o fornecimento de informações de como aquele conjunto de dados pode ser acessado, né? E isso vai incluir as especificações dos protocolos utilizados pela infraestrutura de armazenamento, os níveis de acesso que são permitidos a cada conjunto de dados e a necessidade ou não de autenticação, né? Então, quando a gente olha aqui para o conjunto de acessível, a gente já está falando mais de uma infraestrutura tecnológica relacionada ao ambiente de disponibilização, né, que vai tratar, então, da questão dos protocolos de comunicação entre máquinas, preferencialmente do uso de protocolos gratuitos, né, que vão aí diminuir a barreira do custo, né, a necessidade de autenticação, né, para
para acesso, mas que, independente disso, os metadados permaneçam sempre disponíveis. Então, aqui é que entra aquela máxima, né, que a gente sempre escuta com relação à disponibilização de dados. Então, se houver a necessidade de que o conjunto de dados seja restrito, que os metadados estejam disponíveis para que eles possam ser minimamente localizados e que a existência desses dados possa ser registrada pela comunidade. Então, dentro dessa faceta, a gente vai ter, novamente, os metadados, que devem ser recuperáveis pelos seus identificadores, né, utilizando os protocolos de comunicação, como já dito, o uso de protocolos abertos, gratuitos e universalmente implementáveis, os protocolos que devem permitir procedimentos de autenticação e autorização quando requerido pelo conjunto de dados ou pelo ambiente, e a necessidade desse acesso aos metadados de maneira irrestrita, né, sem a necessidade de uma barreira como, por exemplo, a autenticação. A próxima faceta, que seria a faceta de interoperável, né, ela requer que, para que haja um fluxo, né, que inclui o armazenamento, a análise e o processamento, é necessário que os dados tenham a capacidade de ser legíveis, né? E então eles precisam ser legíveis em formatos que possibilitem a troca também automática entre esses dados, né? Utilizando então vocabulários controlados e que vão incluir, sempre que possível, as referências qualificadas. Aqui na questão da interoperabilidade, a gente precisa pensar novamente nos objetos, né? Então, se a gente precisa interoperar objetos, também é necessário que eles usem vocabulários padronizados e que eles tenham os dados estruturados de maneira intrínseca para que eles possam ser combinados mais facilmente, né? Então, aqui, nessa faceta do interoperável, a gente novamente fala de metadados e a gente fala agora de vocabulários, né? Então, é importante que os metadados sejam representados por meio de uma linguagem formal, acessível, compartilhada e que seja amplamente aplicável para a representação do conhecimento no domínio dos dados que estão sendo representados, né? Os metadados, eles devem utilizar os vocabulários de acordo com os princípios FAIR, então é importante sempre reforçar que os metadados também precisam ser FAIR, e os metadados devem incluir referências qualificadas para outros metadados. E isso vai fazer com que a gente tenha, então, a possibilidade do que tem sido chamada de internet ou de web de dados FAIR, né? Então, essa é a característica da interoperabilidade desses dados. E, por último, a gente tem o princípio de reutilizável, que estabelece que é imprescindível que os dados estejam descritos de forma exaustiva, incluindo informações sobre os direitos de uso, a proveniência e o seu contexto, para que eles tenham condições de reuso. Então, novamente aqui aparecem os metadados, agora aparecem as licenças de uso que vão estabelecer as condições de uso legal, né, daquele material, a proveniência que vai também nos trazer uma ideia de como esse dado foi criado e qual foi a existência dele ao longo do tempo, né, e os padrões específicos das comunidades. Aqui a gente tem, então, a ideia de que os metadados precisam ser descritos com uma pluralidade de atributos que sejam precisos e relevantes, levando sempre em consideração o domínio dos dados. Os metadados devem ser disponibilizados com licença de uso claras e acessíveis. Aqui a gente precisa lembrar que o licenciamento tem relação com as legislações das jurisdições nas quais os dados são coletados ou armazenados. Então, aqui também tem uma característica sensível, né, de propriedade intelectual, de direitos autorais e de direitos de bases de dados ou de dados, né, e licenças específicas que são aplicáveis a esse tipo de conteúdo. É importante também que os metadados estejam sempre associados à proveniência, né, para que a gente também tenha a ideia de como aconteceu, né, essa história dos dados, principalmente quando a gente fala do reuso de dados por longo prazo, né, a gente está falando de comunidades futuras, né, utilizando os dados que estão sendo gerados agora, e os metadados que precisam ser alinhados com os padrões relevantes do domínio. Então, se a gente olha para o conjunto de princípios e de facetas aqui do FAIR, a gente tem grande relevância para as infraestruturas,
né, os ambientes nos quais os dados estão disponíveis, os metadados que representam os objetos disponibilizados, né, os dados, e os próprios dados com seus metadados intrínsecos, né? Então, é esse conjunto que precisa ser tratado para que a gente tenha a condição de que os dados sejam, então, fair, né, localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Pensando no contexto dos dados dos povos indígenas e na relevância dos metadados para os princípios FAIR, é importante que a gente aponte que já existem algumas etiquetas sendo trabalhadas para que hajam metadados de representação específica para as características dos povos, das culturas e das tradições indígenas. Então, também é importante que a gente já comece a se atentar para o uso desse tipo de metadado, né? Além do que a gente já está acostumado de usar metadado descritivo, técnico, de preservação, de uso, enfim, que a gente também comece a olhar com bastante sensibilidade para a questão dos metadados específicos, né? Que é o caso desses metadados que têm sido utilizados no contexto das comunidades indígenas. Então, é importante que a gente entenda, né, o que seriam os dados FAIR, que cada objeto de dados FAIR, né, mesmo que seja uma simples afirmação sobre uma única associação, deve ter um identificador persistente, né, e esse identificador persistente deve ter um conjunto mínimo de metadados, né, que o represente. Vários elementos de dados identificáveis podem compartilhar os mesmos metadados e vocabulários para formar um objeto de dados FAIR. Os elementos de dados identificáveis individuais podem ser também utilizados separadamente, integrados, citados e distribuídos como novos objetos de dados com um novo identificador persistente, né? E aí ele teria metadados que traga sua característica de existência própria, né? Para que ele possa ser rastreável, citável e entendido como derivado de um original. Aqui a gente já está falando de características que vão se caracterizar, de características mais específicas da comunicação científica ampliada, né, no contexto que a gente está tratando aqui, que é do reuso de dados. Os objetos, então, eles podem ser entendidos, né, quando objetos FAIR, como objetos digitais modulares e recorrentes, né, que podem ser encaixados e desencaixados, né, desde que eles tenham condições, no contexto do FAIR, de ter suas existências especificadas pelos metadados e identificadores persistentes disponibilizados em ambientes adequados. E então, com isso, os objetos de dados FAIR precisam ter os metadados ricos ou mínimos, né, intrínsecos, definidos pelos seus usuários, né? Então, é importante que a gente comece a ter clareza, né, que o FAIR ele se aplica a todo o conjunto que está no entorno dos dados, né? O dado em si, os metadados que o representam, os ambientes nos quais eles são disponibilizados e, às vezes, os conjuntos modulares desses objetos que podem ser, então, utilizados para criar novos objetos, né? Sempre utilizando os metadados e os identificadores persistentes. E aqui, para finalizar, a gente tem uma representação de como, então, temos os elementos de objeto de dados FAIR, né, no qual a gente tem um identificador persistente, ao qual estão atrelados os metadados intrínsecos, os de proveniências e os dados, né, que são os elementos representativos daquele objeto. Né? Então, no contexto dos dados indígenas, lembrando, né, o que temos discutido aqui nesse webinário desde o início, a gente tem uma comunidade que tradicionalmente gera um conjunto de dados que, em geral, tem sido transmitido na oralidade, né, e que a gente precisa começar a atentar para a forma de coleta, né, considerando os aspectos do care, para que a coleta seja ética, para que a coleta tenha em consideração o papel central do sujeito, né, indígena, na governança e na soberania dos seus próprios dados, e que os dados, uma vez coletados, né, de acordo com os aspectos éticos, possam ser tratados aqui adequadamente, de acordo com os princípios técnicos, para que ele tenha condição de uso no momento e no futuro.
E aí a gente entra, então, com essas questões, considerando que o que fazemos hoje vai beneficiar as comunidades no futuro. Essa seria a minha fala para hoje. Khadija, devolvo a palavra para você. Nossa, Manu, quero mais. Não sou só eu, tenho certeza. Muito obrigada, excelente diálogo com você e com a professora Silvana. É, 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 é imenso de sentido e também de emergência. Emergência para o quê, né? Obrigada, Manu, obrigada, professora Silvana. É sempre um prazer estar com vocês, numa linha de conhecimento que ela ultrapassa a previsibilidade. Quando eu falo de previsibilidade, eu estou falando do seguinte: não pelo jargão, com o advento das tecnologias digitais, não. Com a tecnologia que sempre nos coloca à frente do tempo, né? Ou seja, a preservação da memória indígena, ela se tornou um desafio ainda maior. Os objetos digitais relacionados a essa comunidade, elas são registros, sobretudo, de informações relacionadas à cultura e ao conhecimento tradicional que devem ser preservadas de forma ética e respeitosa, assim como vocês nos apresentaram, né, esses princípios. Então, a linha de pesquisa de preservação da memória indígena, ela tem o potencial, sim, de contribuir para a preservação da cultura e do conhecimento tradicional dos povos indígenas brasileiros. É esse o nosso compromisso. Então, os trabalhos da linha, elas visam, né, os trabalhos, garantir que esses registros, esses dados, eles sejam preservados de forma adequada, considerando as suas particularidades culturais e éticas envolvidas. Então, o presente binário, ele teve como propósito tratar sobre a preservação da memória indígena como uma questão urgente e complexa. Os objetos digitais, eles são relacionados aos povos indígenas e são registro de conhecimento. Eles devem ser preservados. Então, discutimos e trouxemos para vocês os princípios Fair Care, bem como a relevância, né, desses princípios, a preservação digital, sobretudo. Então, nesse Dia Mundial da Preservação Digital, nós agradecemos a participação ao professor Miguel Arellano, que sempre nos dá a luz da preservação digital, esse momento que nós estamos aqui participando colaborativamente, né, unidos nesse propósito da preservação digital. Então, agradecemos a todos os participantes pelo interesse, pela participação no webinário. Esperamos que as discussões tenham sido enriquecedoras e que contribuam para o desenvolvimento de uma abordagem mais inclusiva, ética, acessível e respeitosa em relação à preservação da memória indígena. Muito obrigada. Professora Silvana, a sua saudação, e Manu, a sua saudação. Obrigada. Muito bom, Khadija, também é muito bom te ouvir a Emanuele, né? E aqui, para quem está nos assistindo, eu queria aqui deixar um forte abraço, né? Os meus agradecimentos por estarem aqui vendo esse trabalho, né? Tem muito a se fazer, e venham trabalhar conosco. Tá, a linha ela está aberta aos novos pesquisadores. No final das nossas apresentações, né, no começo e no final tem os nossos e-mails, entrem em contato. Vamos construir junto, né, essa comunidade, vamos construir junto todos esses aspectos, esses princípios, né, dos povos indígenas que vão sustentar a preservação a longo prazo. Muito obrigada, um abraço a todos. Muito, muito bonitas as palavras de encerramento da Khadija. Acho que ela traz esse olhar social, né, para o que nós estamos fazendo. É uma preocupação nossa enquanto pesquisadoras da área da ciência da informação, né? Essa questão do tratamento visando que as condições necessárias, né, para que os objetos gerados hoje sejam acessados não hoje, né, não apenas hoje, mas também hoje e no futuro, e que eles sejam feitos de maneira adequada. Então,
enquanto linha de pesquisa, estamos à disposição. A Khadija aqui hoje nos representa enquanto coordenadora da linha. Enquanto pesquisadora, né, da temática dos princípios FAIR, CARE e de arquitetura de dados, arquitetura da informação, fico à disposição de todos, o meu e-mail também fica disponível, e eu espero que esse dia seja um marco, né, mais um ano em que a gente tem ações a comemorar, conquistas, né, Khadija, em cenário brasileiro e mundial, e que a gente consiga a cada ano nos desenvolver mais, e garantir que os conteúdos que a gente está gerando sejam acessíveis no futuro. Meu muito obrigada.